seja um operador, uma aplicação linear hiperbólica, vou colocar assim, campo de vetores, campo de vetores linear hiperbólico. Então, são equivalentes as seguintes afirmações: a dimensão do espaço estável sejam A e B, sejam A e B campos de vetores lineares hiperbólicos. Então são equivalentes a dimensão do espaço estável do A igual à dimensão do espaço estável do B. Os fluxos são C0 conjugados e a terceira condição, esses fluxos são C0 equivalentes. Esse é o teorema que eu vou provar hoje, e a prova é interessante em si mesma porque ela contém várias ideias que são úteis para ganhar familiaridade, ideias úteis em dinâmica que nos permitem ganhar familiaridade com o tratamento dessas situações. Relembrando, dizer que o campo linear é hiperbólico significa que significa, por definição, dizer que A é hiperbólico quer dizer que todos os valores próprios, todos os valores característicos, isto é, os zeros do polinômio característico, têm parte real não nula. De acordo? E como eu observei, isso aí implica que nós podemos decompor o RD como soma de dois subespaços, tá? Soma direta, chamados de espaço estável e espaço instável, tais que essa decomposição é invariante, quer dizer, A de ESA é o próprio ES, A de EU também é o EU, isso aqui é invariância da decomposição. E a segunda propriedade é que os valores característicos de E restrito de A restrito a ES são exatamente respectivamente de A restrito ao EU são os valores característicos do A com parte real negativa, respectivamente positiva. Decompomos o espectro, o conjunto dos valores característicos em duas partes, dependendo do sinal da parte real, em dois subconjuntos, particionamos em dois subconjuntos e associada a essa partição existe uma decomposição em soma direta do espaço que é invariante e que traduz essa partição do espectro.
Ok. Antes de provar esse teorema, e vocês vão ver que a prova usa de maneira importante ideias que eu já introduzi com o exemplo que eu mencionei na aula passada, antes de provar o teorema, vamos deduzir um corolário que é o seguinte: seja A qualquer campo de vetores linear hiperbólico. Então, para todo B para todo outro campo de vetores linear suficientemente próximo de A, uma pausa só para pensar o que isso significa. O que quer dizer que duas aplicações lineares são próximas uma da outra? Quer dizer, por exemplo, que se nós escrevemos as matrizes delas numa mesma base, os coeficientes estão próximos. Tá? Ou, é equivalente, quer dizer que a norma da diferença A menos B é pequena. Tá? Existe uma topologia natural, uma noção natural de proximidade no conjunto dos operadores lineares, que é a topologia dos coeficientes. Duas aplicações lineares são próximas se as respectivas matrizes têm coeficientes próximos, têm entradas próximas. Então, para todo B próximo de A, suficientemente próximo de A, tem-se que, primeiro, B também é hiperbólico, e segundo, os fluxos E até A e E até B são C0 conjugados. Então, isso aqui é um enunciado. Isso aqui é um enunciado de estabilidade estrutural. O que esse corolário diz é que se eu tiver uma equação diferencial linear hiperbólica, então qualquer outra equação linear suficientemente próxima dela tem essencialmente o mesmo comportamento, tem qualitativamente o mesmo comportamento. Tá? Isso aqui significa, então, isso é um enunciado de estabilidade estrutural. Eu não defini, de certa forma estou usando esse... Acho que eu defini só por palavras, não formalizei, mas a estabilidade estrutural significa que quando modificamos a equação diferencial, o novo fluxo é essencialmente o mesmo que o da equação original. E é isso que a gente está obtendo aqui. Quando nós modificamos o A, substituímos por outro campo linear hiperbólico, o fluxo que nós obtemos é conjugado ao original. O comportamento da equação não muda. E eu já dei exemplos de equações diferenciais lineares que não são estruturalmente estáveis. Por exemplo, aquela em que as trajetórias são círculos, que com uma pequena modificação a gente pode transformar em espirais para fora ou para dentro. Tá? Então, quando o campo de vetores, a equação diferencial é hiperbólica, diz esse enunciado, ela é estruturalmente estável. A demonstração vai caber aqui nesse espaço que eu tenho, a demonstração do corolário. Como é que é a demonstração desse corolário a partir do teorema?
Os valores característicos, mais até do que os valores próprios, os valores característicos, os zeros do polinômio característico, variam continuamente com a matriz, com o operador. Portanto, se o A tem um certo número de valores próprios com parte real negativa e os demais com parte real positiva, quando eu modifico para um operador próximo, o novo vai ter só os valores característicos dele vão estar muito próximos dos valores característicos do A. Portanto, o número deles com parte real negativa e o número com parte real positiva não vai ser alterado. Tá? Então, valores característicos. Os valores característicos variam continuamente com o campo de vetores. Logo, a dimensão do espaço estável do A é igual à dimensão do espaço estável do B e, analogamente, para as instáveis, para as dimensões instáveis. Que os valores característicos dependem continuamente da matriz é uma proposição. Exige uma certa... Quer dizer, precisa ser provado, mas é um fato geral. Fato geral. Isso aí pode ser visto, consequência de um enunciado um pouquinho mais forte que diz que os zeros de um polinômio variam continuamente com os coeficientes do polinômio. Tá? Isso implica, em particular, que os zeros do polinômio característico variam continuamente com os coeficientes da matriz. Ok. Então, é o nosso primeiro resultado razoavelmente geral de estabilidade estrutural. Quando nós temos uma equação diferencial linear hiperbólica, quer dizer, em que o campo de vetores é hiperbólico, qualquer outra equação linear próxima tem comportamento, também é hiperbólica e tem um comportamento essencialmente análogo, a menos de uma conjugação topológica. Tá? E já observamos, já sabemos bem que não dá para melhorar, não dá para colocar C1 conjugação em geral, porque C1 conjugação exige que os valores característicos sejam os mesmos, e não apenas tenham os mesmos sinais. Ok. Então agora a gente vai começar a demonstrar o teorema. O primeiro passo da demonstração... Bom, tem algumas coisas na demonstração do teorema que são triviais. Tem pelo menos uma que é trivial, que é essa aqui, né? B implica C. Eu vou provar isso assim. Tá? B implica C é trivial, claro. Porque a noção de conjugação é mais forte do que a noção de equivalência. Para provar as outras duas implicações, eu vou precisar de alguns fatos auxiliares que são interessantes em si mesmos, e o primeiro deles é a seguinte proposição. Suponhamos que A é um atrator hiperbólico. Isto é, deixa eu colocar isso como uma definição. Então, deixa eu colocar como definição. Dizemos que A é atrator hiperbólico se todos os seus valores característicos têm parte real negativa.
E temos uma noção dual, falamos de repulsor, hiperbólico, se todos os valores característicos tiverem parte real positiva. Então, o primeiro passo aqui é a seguinte proposição. Se A é atrator hiperbólico, então existe P, existe uma mudança de base, existe uma conjugação invertível, tal que a mudança de base satisfaz a seguinte propriedade: B aplicado em X, produto interno X é menor que zero para todo X diferente de zero. Então, nessa altura é bom vocês lembrarem daquele exemplo que eu tratei na aula passada. Era uma matriz diagonal com autovalores negativos. E nós verificamos que ela tinha a seguinte propriedade, que é essa propriedade aqui exatamente, que quando a gente considera sua figura em RD, quando a gente considera qualquer X em RD, o campo de vetores B, que é essencialmente o campo de vetores A menos uma mudança de base, esse campo de vetores B aponta em sentido contrário ao do X. Tá? O que isso aqui está dizendo é que o B de X, isso aqui designa o ortogonal de X. Esse hiperplano aqui é o ortogonal de X. E o que o enunciado está dizendo é que B de X aponta para cá. Ou para cá. Tá? Aponta para o lado de dentro. Tá bom? Então, essa é a proposição. Uma das consequências dessa propriedade é que as trajetórias do campo de vetores B são sempre transversais às esferas, apontando para dentro. Tá? É desse jeito que a gente vai explorar essa propriedade. Geometricamente, o que essa propriedade vai dizer é que as trajetórias do campo de vetores B são transversais a qualquer esfera e sempre apontando para dentro. Pergunta? Só na base da B. Na base da B. Isso não é preservado para... Não. Não necessariamente. O que acontece quando a gente volta para A? Tem que fazer a mudança. O dicionário é dado pela matriz P. A matriz P envia as esferas desse espaço em elipsoides do outro espaço. Tá? Uma outra maneira de... Eu prefiro formular assim, mas uma outra maneira de formular exatamente o mesmo enunciado é quando eu escrevo aqui produto interno, eu estou me referindo ao produto interno canônico, usual. Uma outra maneira de enunciar a mesma proposição é dizer que se A é atrator hiperbólico, então é possível colocar em RD algum produto interno tal que vale isso para o próprio A. Tá? Isso aí é equivalente. Tá certo o enunciado? Então, corolário da proposição é as trajetórias, todas as trajetórias de B significa do fluxo de B,
são transversais do fluxo. Quem é o fluxo? É o EATB. São transversais às esferas de RD, apontando para dentro. Em particular, cada trajetória... Não, isso eu vou escrever depois, porque eu quero colocar um enunciado. Bom, em particular, cada trajetória intersecta cada esfera no máximo em um ponto. Daqui a pouco eu vou argumentar que é exatamente um ponto. Todas as trajetórias, tal como na aula passada, a gente tem que fazer uma exceção aqui para a trajetória estacionária. Todas as trajetórias do fluxo ETB, exceto a trajetória estacionária em x igual a 0. Tá? X igual a 0 está explicitamente excluído aqui. Ok. Então, vamos provar essa proposição e ela também ajuda a entender por que eu chamei, por que eu usei essa notação, por que eu chamei de um A como esse de atrator. Porque o que isso aqui está dizendo é que é menos uma mudança de base, o que o fluxo do A faz é que todas as trajetórias entram, né, para você aproximar da origem. Então, demonstração da proposição. A gente já conhece essa mudança de base aí. Eu vou tomar para B a forma canônica, a forma canônica de Jordan de A. Então, relembrando, isso significa que B tem a forma B1 até BK, onde cada um desses blocos aqui, BJ, tem a forma DJ mais NJ. Cada uma dessas matrizes aqui são matrizes quadradas. Eu até vou introduzir a seguinte notação. Vou chamar de DJ a dimensão da matriz BJ, que é evidentemente a dimensão de DJ e também a dimensão de NJ. Pode ser 1 até, enfim, um número inteiro maior ou qualquer que 1. E os DJ são da forma lambda J com NJ da forma 0, 0 com epsilon aqui, ou DJ
é da forma RJ e NJ é da forma 0, 0 IJ EJ. Onde RJ é alfa J menos beta J, beta J, alfa J, e esse EJ é também uma matriz 2×2 da forma epsilon 0, 0 epsilon. Então, a mudança de base que eu vou do A, que satisfaz a conclusão da proposição, que eu vou exibir para mostrar que satisfaz a conclusão da proposição, é uma forma canônica de Jordan. A única coisa que eu vou fazer é o seguinte: eu vou pedir que esse epsilon, que aparece aqui, seja muito pequeno. Tá? Então, onde, tomando epsilon menor que todos os autovalores que apareçam aqui né? No caso em que sejam de fato autovalor reais, e também vou tomar menor que todos os alfa J que aparecem aqui. Eu comentei quando eu falei de forma canônica de Jordan que normalmente nos livros ela aparece com 1 aqui. Acho que não faz muita diferença colocar 1 ou colocar epsilon, e que em algum momento seria útil termos o direito de colocar um epsilon. Tá? Esse momento é agora. Eu vou escolher uma forma canônica de Jordan, lembrando que esses lambda J e isso aqui são os valores alfa J mais ou menos e beta J, são os valores característicos do A. Eu escolho uma forma canônica de Jordan em que o coeficiente epsilon que aparece esse aqui, é menor que a parte real de qualquer valor característico do A. E eu posso fazer isso porque, como o A é hiperbólico, essas partes reais são todas não nulas. Tá? E agora, a única coisa que a gente precisa fazer é fazer a conta e ver que dá certo. Tá? Então, para fazer a conta, eu vou escrever um vetor geral de RD, não nulo, na forma x igual a x1 xj xk. Esse k é o mesmo k que aparece aqui, e cada um desses x cada um desses xj pertence ao RDJ. Eu agrupo os coeficientes do A de acordo com as dimensões das matrizes que aparecem aqui. Tá bom? Bom, agora vamos fazer a conta. É realmente só fazer a conta. Bx vezes x então, eu coloco o vetor x aqui, coluna, aplico o b, o que dá? Dá bx1 bxk, produto por x1 xk, portanto dá a soma. É aqui que eu estou dizendo que eu uso o produto usual, produto interno usual, dá a soma dos bxj vezes xj. Agora, B é D mais N. Então, isso aqui dá a soma de dxj vezes xj
mais NXJ vezes XJ. E o que nós sabemos sobre essas duas parcelas? Primeiro, sobre a parcela que envolve o N, a segunda parcela. A matriz N, o operador linear N, os coeficientes da matriz são ou 0 ou epsilon. Tá? Então, tanto num caso quanto no outro, né? Tanto no caso real quanto no caso complexo. Então, nós temos que NXJ, XJ, em valor absoluto, é menor que epsilon XJ vezes XJ. Não esqueçam que esse XJ é um vetorzinho com a dimensão certa, que é a dimensão da matriz N. Tá? Fazendo a conta, né? Multiplicando todos os coeficientes do N XJ pelos coeficientes do XJ, nós temos essa relação. Então vocês vejam, o NJ, como o epsilon é pequenininho, essencialmente é matriz nula, é quase a matriz nula. E eu estou dizendo isso dessa forma, tá? Fazendo a conta. Tá? Eu poderia até tomar uma estimativa mais apertada do que essa. Por outro lado, o que a gente sabe dizer sobre a outra parcela? Parcela com o D. Bom, isso também não é difícil. DXJ aplicado em XJ, a gente pode fazer a conta. Afinal, o D é lambda J vezes a identidade. Então, isso aqui é lambda J XJ vezes XJ, tá? Em valor absoluto vai ficar assim. Não é? E, portanto, isso aqui é no caso real. Eu vou já fazer o caso complexo também. O caso real é essa situação aqui. Então, se eu juntar isso com isso, eu concluo que DXJ... desculpa, eu não quero valor absoluto. Eu quero assim mesmo. Eu quero sem valor absoluto aqui. DXJ, XJ mais NXJ, NJ. Aqui é J, tá? Tudo aqui tem índice J. DJ, XJ mais NJ, XJ, XJ é menor ou igual que lambda J mais epsilon XJ vezes XJ, isso aqui é norma de XJ ao quadrado. De acordo? Substituindo isso aqui por essa expressão, que é lambda J, norma de XJ ao quadrado. E isso aqui eu estou majorando, vou colocar aqui o valor absoluto. O epsilon eu estou considerando positivo. Estou majorando essa expressão por epsilon vezes xj ao quadrado. E o que eu concluo daqui? Como o epsilon foi escolhido menor que o valor absoluto do lambda j, isso aqui é menor que zero. Então, nessas parcelas aqui, a primeira parcela é negativa
e a segunda é pequena. Negativa porque não esqueçam que os lambdas J são negativos, no caso de um atrator. Tá? Isso aqui é negativa, pequena, e a outra, a primeira é negativa, a segunda é bem menor, portanto a soma é negativa. Então eu concluo que nessa soma aqui, todas as parcelas são menores que zero, portanto a soma é menor que zero. Eu só não terminei porque eu só fiz o caso real. Agora eu tenho que fazer a conta correspondente no caso complexo. No caso complexo, DJ. Então tem aquela forma, né? Onde RJ... Bom, eu vou escrever essa expressão da seguinte forma. Alfa J... Tá. Então, no caso complexo, eu vou escrever o XJ, vou decompor em pedacinhos. Então, vou escrever como XJ1 até XJNJ, onde esses XJI estão em R2. Tá? Vou decompor segundo esses bloquinhos. Tá? E então, DXJ é igual a RJ XJ1 até RJ XJ NJ. De acordo? Então, nesse caso a dimensão é par. Eu decomponho em grupinhos de 2 e aplico a matriz a cada um desses, a matriz RJ a cada um desses grupinhos. Agora, isso aqui pode ser escrito da seguinte forma. Pode ser escrito como, vamos ver se vocês estão de acordo. Cada RJ pode ser escrito assim: alfa J 0, 0, alfa J mais 0 menos beta J, beta J, alfa 0. Essa matriz aqui pode ser decomposta numa parte diagonal e numa parte antidiagonal. E, portanto, vamos dar nomes a isso aqui. Essa aqui eu vou chamar de alfa. Vou chamar de quê? Vou chamar de A. A não é um bom nome. Alfa grandão assim. E essa aqui eu chamo de beta grandão. Tá? Então, isso aqui fica a soma de alfa grandão J, XJ1, alfa grandão J, XJNJ, mais a mesma coisa com beta. Tá? E, portanto, DXJ, XJ, que é a conta que eu estou querendo fazer, pode ser escrito, usando essa expressão, como a soma em I de 1 até NJ de alfa J XJI vezes XJI mais beta J
xji vezes xji. Mas estou multiplicando essa soma por esse vetor, bloquinho em duplinhas, e obtenho essa expressão aqui. Então, a soma desde 1 e desde 1 até NJ. De acordo? Bom, e daí? Daí, essas matrizes alfa aqui são muito fáceis de fazer a conta, porque são as diagonais. Então, isso aqui de fato é a soma com I desde 1 até DJ, né? De alfazinho J. Essa minha anotação não é muito boa. Deixa eu exagerar os alfas aqui para a gente saber que são os grandões, são as matrizes. Agora esse aqui é pequenininho. X. Então isso aqui, essa matriz alfa é a matriz diagonal. Então isso aqui é alfa J. X J vezes XJ. De fato, a matriz que eu estou aplicando é uma matriz diagonal, exatamente como no caso anterior. A única diferença entre esse caso e o caso anterior é que aqui nós lidamos com uma matriz puramente diagonal. E aqui o RJ tem uma parte diagonal e uma parte fora da diagonal. Então, a única complicação é essa parte fora da diagonal. Bom, e quanto é que dá, hein? Quanto é que dá isso aqui? Quanto é que dá? Vou fazer aqui uma conta. Eu tenho uma matriz dessas aqui. 0 menos beta J, 0. Eu aplico num vetor xy. O que dá isso aqui? E em seguida, né, eu aplico isso no vetor xy, um vetor xi eta, e em seguida faço o produto interno por esse vetor xi eta. Quanto é que isso dá? Vamos fazer a conta, né? Matriz beta, que é uma matriz dessa forma, aplicada no vetor e depois multiplicada por esse vetor. Quanto é que dá? 0. Dá 0, que maravilha, né? Porque dá menos beta J eta beta J xi, que multiplica por xi eta. Isso aqui é 0. Porque isso aqui é a matriz de rotação de 90 graus, que seria menos 1, 1, seguida de uma motetia. Então, a gente roda 90 graus o vetor e fica ortogonal. Faz uma motetia e fica ortogonal. Então, dá 0. Ou seja, resumindo essa conta toda, a conta no caso real e no caso complexo é análoga. Quer dizer, dxj xj é igual a alfa j xj quadrado, tá? No caso complexo, que é exatamente o tipo da conta que a gente tinha obtido aqui. A diferença é que, no lugar de a gente colocar o alto valor, a gente está colocando a parte real. Portanto, bxj xj é igual a alfa j é menor ou igual que alfa j mais epsilon xj ao quadrado e, portanto, menor que 0, também neste caso. Acabou a prova da proposição. Dimensão x, j
R2, desculpem, aqui é R2. R2. Acho que eu falei em duplinhas, mas escrevi errado. E o que nós temos aqui é que, nesse caso, a dimensão das matrizes é par e o NJ é metade. Tá bom? Então, provei a proposição e provei o corolário que diz que as trajetórias do B são transversais às esferas e, portanto, intersectam cada esfera no máximo em um ponto. Corolário, segundo corolário, toda a trajetória não estacionária, não nula, de E até B intersecta cada esfera em exatamente um ponto. Então nós já sabemos do anterior que, dada qualquer esfera, as trajetórias que, quando intersectam essa esfera, em qualquer ponto, estão entrando transversalmente, com ângulo diferente de zero. Eu quero dizer, então, que agora que, de fato, intersectam exatamente em um ponto. Então, para isso, eu preciso provar que intersectam em algum ponto, né? Então, vamos mostrar. Basta observar a essa altura. Basta observar que E até B aplicado em x0 converge para zero quando t vai para mais infinito. Para mostrar que a trajetória, qualquer trajetória, deixa eu escrever melhor, que dado qualquer x0 diferente de zero, nós temos o seguinte: primeiro, que E até B x0 converge para zero quando t vai para mais infinito e converge para infinito quando t vai para menos infinito. Então, a norma converge para infinito quando t vai para menos infinito. Então, quero dizer que, então, a trajetória está se aproximando da origem, de fato convergindo para a origem no passado, no futuro, e indo para infinito no passado. Isso aí eu provo. Com isso aí eu provo que toda a trajetória intersecta toda a esfera em algum ponto, e pelo enunciado anterior, esse ponto é único. Tá? Então, como é que fazemos isso? De novo, escrevemos x0 como x1, xk, onde xj está
em RDJ. Então, o EATBX0 é EATB XBJ X1 B1 X1 EATB KXK, mesma anotação que eu estava usando antes. EATB TBJ XJ é EATDJ é EATNJ EATDJ XJ. Lembrando que BJ é a soma de DJ com NJ e que essas matrizes comutam. E da expressão do DJ, nós sabemos que isso aqui, lembrando que o DJ é ou lambda J com lambda J negativo, ou tem aquela outra forma, onde alfa J é negativo. Então nós temos que isso aqui converge para zero então EATJ XJ converge para zero exponencialmente, converge para zero quando t vai para infinito e converge para infinito em norma quando t vai para menos infinito. Por causa da forma da... Lembrando que o EATJ, o EATDJ é EAT lambda J, EAT lambda J, no caso real, ou no caso complexo, é igual a EAT alfa J, EAT alfa J vezes a exponencial vezes uma matriz com cosseno de t beta J. A gente fez essa conta em aula anterior, menos Então, no caso real, a TDJ é uma matriz diagonal exponencial. Então, qualquer dessas duas aqui é exponencial. Qualquer dessas duas convergências. E no caso complexo é só um pouquinho mais complicado. Sempre é um pouquinho mais complicado, mas nunca tem diferença de fato. Que a TDJ é uma matriz exponencial, do mesmo jeito, com expoentes negativos, multiplicada pela parte, pela exponencial da parte imaginária, que é uma matriz com senos e cossenos. É uma matriz ortogonal, essa aqui, que não afeta a norma nem aqui nem aqui. Tá? E, por outro lado, EAT
NJ é uma matriz, lembrando que a NJ é nilpotente, portanto, no caso da NJ, a soma a série que define a exponencial é uma série finita, né? Isso aqui é uma matriz polinomial. É polinomial, significa que os coeficientes são polinômios em T. Então, se esse termo interior aqui está indo para zero, é exponencialmente rápido, e em seguida eu aplico uma matriz polinomial, ela continua indo para zero. Se está indo para infinito exponencialmente rápido, aplicando uma matriz polinomial, continua indo para infinito. Tá? Isso é uma conta que não tem mais nada do que isso que eu falei. Eu vou deixar que vocês escrevam a conta com mais detalhe, mas é só isso aí. Observem que é sempre fundamental nisso aqui que esses coeficientes, esses expoentes aqui são diferentes de zero, de fato negativos. Então agora nós estamos bem encaminhados para começar a voltar à prova do teorema e fechar essas duas implicações aqui. Já fizemos essencialmente todo o trabalho de preparação para provar essa implicação e essa aqui. Então, o primeiro passo nesse sentido, o que eu fiz até aqui? Eu tratei o caso de atratores e eu concluí esse corolário aqui que diz que quando eu tenho um atrator, a menos de colocá-lo na forma canônica de Jordan, eu tenho a garantia de que as trajetórias do fluxo intersectam cada esfera em exatamente um ponto. Juntando essa informação com o que a gente aprendeu na aula passada, segue o seguinte. Se A e B são, se A1 e A2 são atratores, então atratores em RD, no mesmo espaço, então eles são C0 conjugados. O que é isso? Então, os fluxos, né? E até A1 e E até A2 O que é isso? Isso é um caso particular dessa implicação aqui. É o caso em que a dimensão do ES é total. Né? É o caso em que não tem EU. Então, nesse momento, nessa proposição, eu estou provando um caso particular dessa implicação aqui. Tá? Como é que é a demonstração? Então, tem aqui o espaço em que age o fluxo do A1, o espaço em que age o fluxo do A2. Tá? Eu vou considerar também a forma canônica de Jordan, B1, então, dado pela proposição anterior. Essa aqui é a proposição 2, vamos denotar a proposição dado pela proposição 1. É a forma canônica de Jordan do A1, que tem as seguintes propriedades.
dada qualquer esfera aqui, o fluxo do A1 intersecta uma única vez, o fluxo do B1 intersecta uma única vez as esferas. E aqui eu vou considerar a mesma coisa para o A2, B2, dado pela proposição 1, que diz que, então, cada trajetória do fluxo, né? Então, tomamos B1 da forma P1A1, P1 menos 1, e B2 da forma P2A2, P2 menos 1, tais que toda trajetória não estacionária de EATB1 e EATB2 intersecta cada esfera num único ponto. Dados pela argumentação anterior. Eu quero argumentar que é possível definir uma conjugação daqui para cá. É possível encontrar uma conjugação entre o fluxo do EAT1, do A1 e o fluxo do A2. Né? Como é que eu vou fazer isso? Vocês já perceberam qual é o caminho? Então, primeiro, eu vou argumentar que o fluxo do A1 e o fluxo do B1 são conjugados. Isso é claro, né? Então, primeiro passo, EATA1 e EATB1 são linearmente conjugados. Isso tem que ver com a aula retrasada. E da mesma forma, o EAT-A2 e EAT-B2 também são linearmente conjugados. Segunda afirmação, EATB1 e EATB2 são topologicamente conjugados, são C0 conjugados. Bom, isso aqui, se a gente não tivesse visto o exemplo na aula passada, poderia ser problemático, mas a partir do exemplo é imediato. Como é que a gente faz? A gente chama isso aqui de S1, essa esfera unitária, chama S2. Então, procedemos exatamente como no exemplo da aula passada. A única coisa que a gente usou naquele exemplo foi a propriedade que está escrita aqui, que as trajetórias intersectam as esferas num único ponto. Então, começamos por definir, por considerar um homeomorfismo H de S1 em S2. S1 é a esfera unitária nesse espaço aqui e S2 a esfera unitária nesse espaço aqui. Estendemos H a um homeomorfismo do RD menos a origem usando a relação H
de x igual a E a menos TXB2 de H de E a TXB1 de x, tá? Dado um ponto x qualquer, nós consideramos, tá? Onde Tx é tal que E a TXB1 de x está no S1. Quer dizer, esperamos o único momento em que a trajetória encontra a esfera unitária. Definimos, usamos esse momento, definimos como sendo o Tx, e em seguida estendemos a definição do H ao RD menos o zero dessa forma, e finalmente tomamos H de zero igual a zero, completamos a definição de H, fazendo H de zero igual a zero. Certo? Então, eu não falei muita coisa, tem várias ideias aqui, mas não tem muita coisa. Tudo que eu disse até agora foi o seguinte: se eu tenho um atrator, a menos de fazer uma mudança de base, ele tem as características do exemplo que a gente tratou na aula passada. Quer dizer, as trajetórias são transversais às esferas, cada trajetória vem do infinito e vai para zero, intersecta cada esfera exatamente num ponto. Com isso, a gente pode, tendo essa informação, a gente pode conjugar dois atratores quaisquer. Tá? Então, agora vamos acabar a prova da proposição, do teorema. Então, A implica B, caso geral. Então, suponhamos, agora não estou mais pensando em atratores, suponhamos que a dimensão do EAS é igual à dimensão do EBS e, portanto, o mesmo vale para o EUA e o EUB. Um espaço instável. Então, A é restrito ao EAS e B restrito ao EAS são atratores. Não é? Porque os valores característicos dessas restrições são os valores característicos do A cuja parte real e do B cuja parte real é negativa. Então só tem valores característicos com parte real negativa. Então esses dois caras são atratores. Tá? E aqui é B. E esse espaço aqui tem a mesma dimensão. Portanto, são o mesmo espaço vetorial. Tá? Portanto, pela proposição 2, existe um H, que eu vou chamar HS, que vai do EAS no EBS, que conjuga, existe homeomorfismo, que conjuga o fluxo do A restrito ao EAS com o fluxo do B restrito ao EBS.
Proposição 2. Bom, a outra observação é que o A restrito ao EUS é o A, e B restrito ao EUB são repulsores. Eu acho que eu esqueci de definir repulsor, mas qual é definir? É que os autovalores têm parte real positiva. É a mesma coisa que dizer que o simétrico tem parte real, né? É a mesma coisa que dizer que os simétricos são, isto é, menos A restrito e menos B restrito são atratores. Então, esses dois caras aqui são conjugados, né? Esse e esse são conjugados. E agora parem para pensar. O que acontece com as trajetórias de uma equação diferencial autônoma quando a gente troca o sinal do campo de vetores? São as mesmas, as trajetórias ficam exatamente as mesmas, só que percorridas ao contrário. Então, suponhamos que antes de trocar o sinal, nós temos uma conjugação. Depois de trocar o sinal, continuamos tendo a mesma conjugação. Então, esses aqui são conjugados, portanto, esses aqui são conjugados. Logo, o fluxo do TA restrito ao EU e o fluxo do TB restrito ao são conjugados. Quer dizer, logo, deixa eu dizer mais explicitamente, existe homeomorfismo que eu chamo HU de EUA em EUB, que conjuga EATA EUA com EATB e EUB. Bom, e agora o nosso problema é que nós queremos uma conjugação entre os fluxos todos, globalmente, não apenas a restrição ao espaço estável e ao espaço instável. Mas isso é óbvio o que a gente vai fazer em seguida. Tomamos H de RD igual a EAS mais EBS EAU em RD igual a EBS mais EBU, definido da seguinte forma: qualquer vetor do RD eu posso escrever como XS mais XU, onde XS está em EAS, XU está em EAU. E eu defino a imagem pela H desse vetor como HS XS mais HU XU, observando que esse aqui está em EABS e esse aqui está em EBU. Tá? Bom, eu não vou fazer as verificações, que elas são administrativas, vou só explicitar aqui como exercício. H está bem definida, é contínua, bem definida é óbvio, é contínuo, é um homeomorfismo.
e conjuga EATA e EATB. Tá? Então, de fato, quando eu tinha provado o caso particular para tratores dessa implicação, faltava muito pouco para provar o caso geral. Porque um campo de vetores hiperbólico, no fundo, é um produto de um atrator por um repulsor. Ou é uma soma direta de um atrator por um repulsor. Para encerrar, a gente precisa provar que C implica A. Então, suponhamos que existe uma equivalência Bom, lema. H envia o EAS no EBS e envia o EAU no EBU. E envia 0 em 0. Bom, o item A é imediato, é que 0 é o único ponto estacionário de qualquer dos dois campos de vetores, tanto de A quanto de B. Observem que quando eu digo que a parte real de qualquer valor característico é não nula, em particular eu estou dizendo que 0 não é um valor característico. Portanto, estou dizendo que o A é invertível. Tá? Não tem núcleo. Campos de vetores lineares não tem núcleo. O único 0 é a própria origem. E, portanto, isso aqui é claro. B. Por que um ponto... É uma pena que eu esteja falando isso no final da aula, quando vocês já devem estar um pouco cansados, porque isso é outra ideia importante. Muito importante. Por que um ponto aqui, por uma equivalência H, tem que ir no EBS? Por que um ponto... Não, aqui não. Aqui. Por que a imagem dele tem que vir aqui dentro do EBS? O que eu estou afirmando? O H tem que, uma equivalência tem que preservar os espaços estável e instável, respectivamente. Enviar o espaço estável do A
no espaço estável do B, é a mesma coisa para o instável. Vamos ver por quê. Como é que é o comportamento da trajetória desse x aqui, pelo fluxo do A? A gente sabe que a restrição do campo de vetores a esse subespaço é um atrator. Portanto, a trajetória aqui se aproxima do zero. Tá? Então, isso é uma propriedade, se aproxima quer dizer converge. Isso é uma propriedade que a conjugação a equivalência tem que preservar. Tá? A equivalência é um homeomorfismo. Tá? Qualquer que seja a imagem aqui do H de x, por continuidade, se a trajetória aqui converge para zero, aqui a trajetória tem que convergir para o H de zero, que é zero. Tá? Então, suponham que a trajetória fosse essa que eu estou desenhando aqui. Que a imagem fosse essa aqui. Como é que seria a trajetória do H de x no futuro, digamos? Bom, o campo de vetores é linear, o fluxo é linear. Portanto, o comportamento pode ser analisado olhando nas componentes. E essa componente aqui vai para infinito. Não? Então, deixa eu escrever isso aqui. Se x está em EAS, então EATA x converge para zero quando t vai para mais infinito. Logo, H de EATA x logo EAT B de H de x também converge para zero quando t vai para mais infinito. Nós podemos escrever o Hx como sendo um YS mais YU, onde a primeira coordenada está no EBS e a outra está no EBU. Tá? E então, EATB de H de x é EATB de YS mais EATB de YU. Esse termo aqui converge para zero quando t vai para mais infinito. Já esse aqui converge para infinito, em norma, quando t vai para mais infinito, a menos que o YU seja nulo. E esse aqui, como a gente acabou de dizer, converge para zero quando t vai para mais infinito. A única maneira de compatibilizar essas afirmações todas, isso vai para zero, esse vai para zero, portanto esse aqui também vai para zero. Não pode ir para infinito. Logo, o YU tem que ser zero. Isto é, Hx está no EBS. E o item C é análogo. Então, tem uma ideia importante aqui, que é uma equivalência preserva o tipo de comportamento. Se o x tem como comportamento assintótico convergir para a origem, a imagem dele aqui tem que ter esse mesmo tipo de comportamento assintótico,
também tem que convergir para a origem. E os únicos pontos cuja trajetória convergem para a origem são os pontos que estão dentro do ES. Os demais têm um comportamento assim. As trajetórias vão embora. A componente no ES diminui, mas no EU aumenta. O único jeito de ser compatível é a imagem estar aqui. Tá bom? Então, conjugações e mesmo equivalências preservam espaço estável e espaço instável. São ideias importantes. Então, esse espaço aqui e esse são espaços vetoriais, dimensão finita, homeomorfos. Se o H fosse linear, eu concluiria imediatamente que eles têm a mesma dimensão. Seriam isomorfos. Mas eu só sei que eles são homeomorfos. Tá? Vocês conhecem alguns, por exemplo, R é homeomorfo a algum RD para D maior que 1? Vocês sabem responder isso aí? Existe algum homeomorfismo entre R e RD com D maior que 1? Por exemplo, R pode ser... Será que é homeomorfo R3? Não, né? Como é que prova isso aí? Você tira um ponto do R, você desconecta, e nos outros não. Ótimo. E o R2? Será que ele é homeomorfo a algum RD com D maior que 2? Tira uma reta, e daí? Desconecta. E aí você está afirmando que a imagem da reta por um homeomorfismo não desconecta o R3? A imagem de uma reta por um homeomorfismo pode ser um quadrado, por exemplo. Pode ser uma curva de piano. Foi uma boa tentativa, mas não funcionou. Deixa eu dar outro argumento. Se nós tirarmos um ponto do R2, o que acontece com ele? Ele continua conexo. Mas não é mais simplesmente conexo. Já, se formos aos RDs com D maior ou igual que 13 e tiramos um ponto, continua simplesmente conexo. Tá? Então, o argumento para o R foi que com retirar um ponto, a gente muda a topologia do R, faz com que ele seja desconexo. O argumento para o R2 é que tirando um ponto, a gente modifica a topologia do R2, faz com que ele passe a ter grupo fundamental. Deixa de ser simplesmente, passa a ter um grupo fundamental não trivial. Tá? Agora, e com o R3? Bom, se nós formos ao R3 e retiramos um ponto, ele continua conexo. Continua simplesmente conexo. Quer dizer, continua sem ter primeiro grupo de homotopia, mas ele passa a ter um segundo grupo de homotopia não trivial. Eu não sei se vocês sabem o que é o segundo grupo de homotopia. É algo parecido com o grupo fundamental, exceto que em vez de considerar laços, a gente considera imagens de esferas. Em R3 menos um ponto, existe uma esfera que não pode ser deformada num ponto. Tudo isso para dizer que com ferramentas devidamente adequadas de topologia é possível provar o teorema da invariância do domínio que diz que se M é diferente de N, então Rm não é homeomorfo a Rn. Isso é chamado de teorema da invariância do domínio.
deveria ser chamado teorema da invariância da dimensão do domínio. Se vocês têm, é mais geral até, se vocês têm dois abertos em dois espaços euclidianos e eles são homeomorfos, então os espaços euclidianos são o mesmo, têm a mesma dimensão. Tá? A dimensão do espaço é invariante por homeomorfismos. Certo? Então, não é homeomorfo. Tá? E a prova, quando m igual a 1, vocês já fizeram, é com conexidade. Quando m igual a 2 é com simplesmente conexo. E para as dimensões superiores nós usamos grupos de homotopia de ordem superior. π2, π3, etc. Tá? A topologia. A boa notícia é que isso acabou a nossa demonstração. Porque se o H, que é um homeomorfismo, envia o ES do A no ES do B, então, conclusão, a dimensão tem que ser igual. Com esse teorema forte aí, a gente tem, sempre que tem dois espaços vetoriais de dimensão finita homeomorfos, eles têm a mesma dimensão. Tá bom? Isso acabou a demonstração. Então, eu mencionei no início, para encerrar agora com uma frase, que tinha várias ideias. Quais são as ideias principais? Primeiro, que nós entendemos muito bem, de maneira muito detalhada, como é que é o fluxo de um atrator. A menos de fazer uma escolha de base adequada, uma escolha de produto interno adequado, o fluxo que faz é entrar em todas as esferas, cruza cada esfera uma única vez e sempre entrando. Daí segue que dois atratores são sempre conjugados. O caso geral não tem muito mais a acrescentar. Um campo hiperbólico é essencialmente um atrator multiplicado por um repulsor. Só tem que fazer uma diagonal. A outra ideia é que conjugações e mesmo equivalências preservam os espaços estáveis e instáveis. E aí saquei da cartola esse teorema da invariância do domínio que permite concluir que as dimensões são iguais. Bom? Ok. Por hoje chega, já passamos um pouco do tempo, inclusive.